É um dom, porque eu não gostava de ler. Eu tinha preguiça de ler. É mesmo? Não gostava de ler. Para mim, eu acho que você já, desde a sua... Não gostava de ler. Queria... Eu gostava de coisas na minha adolescência, juventude, de coisas agitadas, nada contemplativo. E para ler não dá para você ler correndo, né? Sim. Você tem que ler, você tem que sentar e tal. Então, quando eu tive essa experiência com Cristo, eu fui fundo nas Escrituras e comecei a ler. E começou a despertar uma paixão por ler. E interessante que eu ouvi uma frase uma vez de algum curso que eu fiz, não lembro agora de quem é o autor dessa frase, ele dizia o seguinte, que aquilo que você concebe claramente, você consegue transmitir claramente. Então, desde aquela oportunidade, eu comecei a buscar entendimento das coisas. Sim. Entendimento das coisas para poder transmitir claramente. Porque ensinar é um dom. Sim. Nem todo professor é um mestre. Exatamente. Tem professores Muito conteudistas, legal essa chave. tem professores conteudistas que eles entram numa sala, dão um play lá e blá 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 blá. Informação. E tem aqueles mestres. Qual a diferença de um e de outro? O mestre, ele encanta você. Exatamente. Ele encanta você. Se for fazer uma pergunta para vocês aqui, se eu virar como a entrevista para o lado de vocês vão se lembrar de professores, ou vão ter até dificuldade de lembrar de professores, mas não vão deixar de lembrar de mestres. Sim. Pessoas que marcaram você com a simplicidade, com a Exatamente. aplicação daquilo. Exatamente. Então eu comecei daquela época me esmerar nisto, buscar isto. Eu falei, eu quero transmitir as verdades de Deus com simplicidade e profundidade. As duas combinações só por Jesus e pelo Espírito Santo. Sim. Porque profundidade, você lê muito, você tem muito conteúdo, mas aí não é simples, as pessoas não entendem. Fica complexo. Ou então você vai com muito simples, sem profundidade. Então uma coisa que eu sempre peço a Deus, até hoje quando eu vou preparar algo para ministrar, para ensinar, eu falei, Senhor, me dá profundidade nisso, mas me dá simplicidade. Para que quando eu pregar aqui, o de com 7 anos de idade possa entender. Mas o de 60 anos também fala, pô, tá falando comigo. Exatamente. Então, isto é só o Espírito Santo pode fazer, né? Sim. E eu fui procurando me orientar por isto, mas eu não me considerava um mestre. Até que um dia, olha só que interessante, estou me lembrando agora disso aqui. Eu estava fazendo um exercício Já está puxando todas as... com a liderança de célula da comunidade sede, uma noite de uma terça-feira, eu fiz uma dinâmica com eles, falando sobre ministérios e dons. Eu criei uma dinâmica. Falei, olha, vocês agora vão sair em grupo de 3, no máximo 4, saímos para o pátio lá da sede, do carrão, e você vai orar. Eu falei sobre dons, sobre dons e ministérios, uma palavra bem simples, e depois eu soltei a galera em grupos de 3, falei assim, vocês vão orar, e Deus vai usar o seu irmão para ajudar você a descobrir o seu dom ministerial. Os seus dons e capacitações que talvez nem você saiba. Beleza. E eu fui num grupo aleatório. E eu me lembro até hoje que hoje ele é pastor na comunidade, Tadeu. Ele virou para mim do nada, assim, depois que falamos um pro outro, né? Cada um, como se estivesse aqui, né? Você falava dele, aí daqui a pouquinho não era eu que tinha que falar de mim. Eu falava, eu vejo em você. Sim. É uma coisa assim, bem simples. Porque quando você ora a Deus, pede inspiração ao Espírito Santo, Jesus disse assim, qual é o pai que o filho pede pão? O pai dá para ele uma pedra. Uma pedra, exatamente. Então muitas vezes a gente ora, Senhor, me dá inspiração, me dá uma direção, e aí vem uma direção na sua cabeça e fala, mas não pode ser de Deus. A gente acha que é muita coisa, né? Ou é muita coisa, ou é muito simples. Ou muito simples. Hoje eu tive uma experiência assim, abrindo esse parênteses. Eu estava com a minha esposa andando na rua, de repente ela falou, eu vou entrar na farmácia e comprar um negócio aqui na porta ali. Aí eu lembrei de um compromisso que eu tenho a sair daqui hoje. Eu falei, Espírito Santo, o que eu vou falar hoje à tarde? Qual é a palavra? O que eu vou falar?
Aí, de repente, vem na minha mente Isaías 43, de 1 a 3, 1 a 4, assim, como aquela máquina digitando assim, né? Se tivesse uma máquina. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passar... Mas eu falei, mas o que tem a ver isso com o tema? Eu vou ter uma participação num encontro de pastores hoje, e aí o Espírito começou a me lembrar disso aí. Bom, aí eu falei, ok, é isso. Então eu acreditei que é, e vou encarar esse negócio e vou falar o que tem que falar. Agora a gente quer ajudar o Espírito Santo. Como é que isso vai se encaixar na pessoa, no momento, e é um Zoom, é uma reunião online? Ou eu acredito ou não acredito. Sim. Então, voltando a esse ponto, oramos e tal e saímos. Aí falamos uns para os outros, depois o Tadeu virou para mim assim, Osmar, sabe o que eu vejo você? Eu vejo você com um dom de mestre. Falei, eu? Eu me achava até com o dom de um evangelista, mas não olhando para os 5 ministérios, né? Sim. Mas não você de mestre, de jeito nenhum. Olha, que interessante. Isso lá para os anos 97, 90. Não, talvez comecinho de 2000. Nós estávamos na vibe da visão celular forte mesmo, implantando na comunidade, né? E o Tadeu virou para mim e falou assim, olha, Osmar, eu vejo você com dom de mestre. Falei, mas eu? Não, ainda briguei com ele, não tenho. Mas por quê? Ele disse assim para mim, porque quando você fala, as pessoas entendem. Já virou na... Aí, quando você ensina, você consegue ser prático, você consegue ser simples e as pessoas entendem.